Olha, ele permanece na sede da Polícia Federal, onde passou a noite toda um dos maiores empresários do ramo de transportes de ônibus do Rio de Janeiro. Jacó Barata Filho teria pago milhões de reais em propinas a políticos, sempre a políticos, sem escrúpulos. A história se repete em todas as áreas, todos os setores, né? É no ramo da alimentação, o cara que fornece a quentinha, é o transporte público, são as construtoras, é tudo assim. Ele foi preso quando embarcava para Portugal, e detalhe, só com passagem de ida, segundo a polícia. Denis Queiroz conta para nós. O empresário Jacó Barata chegou à sede da Polícia Federal na Praça Mauá, na zona portuária do Rio, com uma mala pequena. Ele estava acompanhado de 2 agentes da PF que carregavam sacos plásticos com apreensões, entre elas joias. Jacó passou a madrugada prestando depoimento. Um dos delegados da PF foi chamado às pressas para ouvir o sócio de várias empresas de ônibus do Rio, que é investigado na Operação Lava Jato. Fui avisado, estou chegando. Deixa eu me apresentar. Antes, o empresário foi levado numa caminhonete para o IML, no centro do Rio, onde passou por um rápido exame de corpo de delito. O empresário Jacó Barata Filho foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, quando tentava embarcar para Lisboa, em Portugal. A força-tarefa da Lava Jato no Rio encontrou indícios de que o empresário pagou propina a políticos. Os investigadores monitoravam os passos de Jacó Barata Filho já há algum tempo e suspeitavam que ele pretendia fugir do país. O empresário só havia comprado uma passagem de ida para Portugal. Os agentes, inclusive, pretendiam prender Jacó nesta semana, mas, com medo dele fugir, resolveram antecipar a prisão. Por meio de nota, a assessoria de Jacó Barata Filho negou que ele estivesse fugindo. Disse que o empresário ia realizar uma viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais. A prisão foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Os policiais revistaram a bagagem de Jacó Barata Filho e encontraram um ofício enviado pelo banco que o empresário tem uma conta. O documento informava sobre a determinação da Justiça de quebrar o sigilo bancário dele. Para os investigadores, esse foi um indício de que Jacó pretendia fugir, porque sabia que havia uma investigação em andamento sobre o pagamento de milhões de reais em propina a políticos do Estado. O pai do preso, o empresário e banqueiro Jacó Barata, é conhecido como o rei do ônibus e atua no ramo de transportes no Rio de Janeiro há décadas. Os dois são donos de um dos maiores conglomerados de empresas de ônibus do país, que chama a atenção pelo grande crescimento nos últimos anos. O grupo foi fundado pelo pai em 1968. São mais de 20 empresas espalhadas pelos estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e, em 2013, expandiu os negócios para Portugal. São cerca de 6 mil ônibus, que transportam 1 milhão de passageiros por dia e empregam 20 mil funcionários. O grupo conta ainda com uma concessionária, uma imobiliária, um hotel e um banco que financia a compra de ônibus. Em 2015, o nome da família Barata apareceu no maior vazamento de dados bancários da história. Entre 2006 e 2007, Jacó e os parentes mantinham uma conta em Genebra, na Suíça, com 17 milhões e 600 mil dólares. Em 2013, na época dos protestos contra o aumento de 20 centavos na passagem dos ônibus no município do Rio, os manifestantes fizeram um protesto durante a festa de casamento da filha do empresário, Beatriz Perissé Barata, no Copacabana Palace. Alguns convidados atiraram cédulas de R$20 nos manifestantes, que revidaram com pedras. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, não é? O Vinícius Assis está na porta da sede da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro e tem mais informações para a gente. Me conta, Vinícius. Olha só, Tino, a gente, ouvindo evidentemente todos os lados, está aqui agora com a nota da assessoria do empresário Jacó Barata Filho.
que diz que é o seguinte, ao contrário do que chegou a ser divulgado por toda a imprensa desde ontem à noite, ele estava com a passagem de volta comprada para o dia 12 de julho. Não é ao contrário do que foi veiculado pela imprensa e que foi informado até ontem à noite mesmo pelas autoridades que fizeram a prisão dele, né? Como nós vimos aqui ainda nessa edição, hoje mesmo, no Balanço Geral, na entrevista agora há pouco feita com o delegado da Polícia Federal, né, Antônio Carlos Bobran Júnior, ele disse pra gente o seguinte, eles souberam, né, que o empresário tinha a informação de que seria preso nos últimos dias, a Polícia Federal disse que começou a monitorar o movimento dele todo neste domingo, né, então ele providenciou a compra das passagens para ele e para as filhas, esteve na empresa, ele estava com um documento que era um documento sigiloso e é justamente isso que a polícia quer saber por que ele estava com esse documento. Agora, o importante é o seguinte, a operação por conta desse flagrante, dessa prisão feita ontem, né, enfim, a operação teve que ser antecipada. Então, o que o delegado falou é o seguinte, algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas e isso deve ser esclarecido nas próximas 2 semanas. Foram cerca de 30 mandados de prisão, de busca e apreensão. Então, agora eles vão fazer uma análise de tudo que foi apreendido, 11 mandados de prisão, 9 foram cumpridos. Agora há pouco, inclusive chegou aqui um carro da Polícia Rodoviária Federal, junto com um carro da Polícia Federal. Porque a Polícia Rodoviária Federal tinha um mandado que estava sendo cumprido, se não me engano, em Paraíba do Sul, uma cidade do sul do estado. A gente não tem ainda a confirmação, mas contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. A gente está aguardando a informação no nome dessa pessoa presa que está aqui também. Tino. Muito obrigado, Vinícius. Ô, Patrick, o negócio é o seguinte, né? Eu já há muito tempo falo dessa corrupção aí, desses caras dos transportes públicos, né? Que sempre financiaram as campanhas dos políticos. Né? Então, onde tem financiamento de campanha, depois tem que ter um favorecimento. Né? O empresário de ônibus dava dinheiro para o candidato a prefeito, para o candidato a governador, e depois ele cobra a conta. E quem é que paga essa conta? É o trabalhador, é o consumidor. E só agora enxergaram isso, só agora tomaram uma atitude. Mas eu também sou partidário do seguinte, antes tarde do que nunca. Agora, são vários municípios do Rio de Janeiro envolvidos aí nesse esquema de corrupção do Jacó Barata Filho. Né? O município do Rio de Janeiro também está? Parece que o município não tem essa informação, se o município está envolvido nessa situação. A informação que eu tenho é que o Sérgio Cabral também parece que levou em torno de 122 milhões de reais. E essa operação só foi possível, Tino, porque nós tivemos 2 delatores. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, e mais um doleiro. Quer dizer, só com esse meio de obtenção de prova, que ele assumiu que cometeu o crime, ele já disse, cometi o crime, juntamente com o Jacó Barata, com o Sérgio Cabral, delata as pessoas, e aí que a Polícia Federal conseguiu desbaratar essa quadrilha que já atuava, segundo informações, há 26 anos no Estado do Rio de Janeiro. Agora uma coisa, Patrick, em quanto tempo deve sair a prisão domiciliar do Jacó Barata Filho, hein? Eu fico apostando agora nisso. Porque o pobre vai preso, aí rala o coco na prisão, né? Ah, roubou uma galinha, vai preso e se arrebenta lá no presídio. O rico não. O rico fica na sua prisão domiciliar com uma tornozeleira. Pelo menos é assim que tem acontecido, né? Só acho que em quanto tempo eles já saem? Ô, Tino, tem um requisito muito forte, né? A Polícia Federal entende que ele estava empreendendo fuga. Sim. Isso afronta a aplicação da lei penal. Isso dificulta o recolhimento do dinheiro da corrupção e a prisão dele. Então, é um requisito forte. Ele vai ter um pouco de dificuldade para sair. Agora, o tempo, Tino, eu não sei precisar, né? Vai depender na mão de que ministro vai cair isso lá em cima, né? Mas o juiz aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, da Vara Federal, não está aliviando, não. Está decretando a prisão preventiva. E, Tino, eu penso o seguinte, a população tem que ficar atenta. Essa questão dos ônibus aí é o nosso dinheiro. É verdade. Há um tempo atrás, nós tínhamos aí a população brigando por um aumento de 20 ou 30 centavos na passagem. Você vê, se tem dinheiro de corrupção, quem paga é o povo. Esse custo é repassado para o povo. E nós que vamos pagar essa conta, Tino. Já estamos pagando, verdade. Né? Muito obrigado, doutor.